Essa globalização, ela começa a se formar com a expansão europeia e não com a expansão do Império Azteca ou do Império Inca. Esses impérios não globalizaram. Esses impérios, sim, foram formados com base na dominação de uns povos em relação a outros, em processos de expansão territorial dentro do continente americano, mas nenhum deles com uma magnitude, com uma escala quantitativa que aí é distintivo de qualidade, isto é, com capacidade então de criar um fenômeno que nós poderíamos chamar de globalização. Repito, a gente vai voltar a essa questão. Terceira questão, que é um terceiro problema também, interdisciplinaridade. Todo esse desenvolvimento do conhecimento, dessa história indígena, dessa realidade plural, multifacetada, dinâmica, em relação às populações nativas da América, é tributária de esforços coletivos de diversas áreas do saber. Historiadores, antropólogos, linguistas, arqueólogos, todos juntos, colaborando com alguns fundamentos específicos, com algumas ênfases específicas, contribuíram, então, construíram pelo menos um panorama muito mais crítico em relação ao que deveria ser esse mundo indígena, esses mundos indígenas, do que o que vigorou durante muito tempo nas ciências humanas. Essa questão é importante, já de ser enunciada desde o início num curso de História, porque isso não é exclusivo de um curso de História, mas está também num curso de História. Vocês caminham em direção a uma hiperespecialização, Isso é em todos os ramos do saber, hoje em dia, em qualquer curso superior, O sujeito entra lá e vai sendo progressivamente direcionado a uma hipertrofia do conhecimento. Sabe aquela coisa do médico que se torna então especialista num determinado osso da mão? Sabe aquele engenheiro que é especialista apenas num determinado tipo de ligação elétrica? Sabe aquele arquiteto que é especialista apenas no desenho de jardins de um determinado jeito? Sabe aquele historiador que só sabe sobre a cidade natal da avó dele nos anos 50, entre 1950 e 1955? No fundo é a mesma coisa. Não precisa ser assim, mas a tendência da formação superior, isso no Brasil, isso em qualquer parte do mundo, é avassaladoramente essa. É inevitável? É inevitável. Quer dizer, nós nos formamos de acordo com os padrões do nosso tempo, com o que é uma universidade nos dias de hoje, com o que é o mercado de trabalho nos dias de hoje e com o que são as demandas da sociedade com a qual nós interagimos, da qual nós fazemos parte. Quer dizer, não tem como escapar disso. Mas há formas de se minimizar os efeitos deletérios desse estado de coisas. Quer dizer, conscientes, então, dessa hiperespecialização, que ao mesmo tempo que é a garantia do domínio, ou pode ser a garantia, depende do que cada um fizer com essa formação, a garantia de um domínio extremamente especializado, criará sérias dificuldades quanto à observação e à compreensão de fenômenos mais amplos. Daí o médico, então, que não consegue entender um estado psicológico de um paciente, daí o engenheiro que não consegue planejar os desdobramentos daquela ligação elétrica em outros planos daquela realidade a ser construída. Daí o historiador que não consegue entender o que a história da cidade, da avó dele nos anos 50 tem a ver com outras partes do mundo, ou tem a ver com os dias de hoje. A generalização ela é necessária, porque ela implica, então, a busca pelo domínio, pelo menos por um reconhecimento, que pode ser um domínio, de outros quadrantes da realidade a partir daquele quadrante específico que é o da nossa especialização. A generalização, para os historiadores, ela pode ser muito bem praticada com o exercício da docência. Vocês entraram aqui por diferentes motivos, cada um com um interesse maior ou menor nisso ou naquilo, com algumas perspectivas mais ou menos claras, elas podem ser mais nebulosas do que claras. Não dá para a gente cobrar de ninguém, enfim, que adentre uma faculdade, sobretudo se for o primeiro curso, que já tenha clareza absoluta em relação ao que vai fazer com aquilo lá.
né? Não, eu quero ser um medievalista, especialista na história da Bretanha, não sei aonde. Não, calma, né? Vamos estudar, vamos aprender, vamos circular, vamos ver o que sai daí, né? Eu quero trabalhar em museus, tudo bem, mas tem outras oportunidades, não. Pensa na possibilidade de dar em aula, né? O exercício da docência, né, implica um certo domínio de nervos, implica uma certa eloquência verbal que a gente pratica, viu? Né? Então isso aí a gente dá um jeito, tal, a gente arruma o que falar, né? Vai falando, prepara algumas coisas, tal, vai fazendo relações, vai relaxando, vai pensando, né? Implica o domínio de alguns fundamentos, mas basicamente nos impele a generalização, isto é, nos obriga a estudarmos coisas que conhecemos pouco, nos obriga a sairmos dos nichos de especialização, que são aqueles nichos que se adquire de maneira mais ou menos natural num curso como esse, que é um curso muito mais voltado à pesquisa do que à formação de professores, né? Então, com tudo que possa haver de traumático numa experiência docente, incluindo o pagamento no final do mês, né, ou no começo do mês, tal, isso também pode ser muito traumático, com o agravante de que o trauma pode se repetir a cada mês, né? Quer dizer, o professor em geral é muito mal pago no Brasil, né? Estou falando tanto de professor universitário, né? A gente sempre queria ganhar um pouquinho mais, tal, mas vamos admitir que um professor de universidade pública no Brasil ganhe aí o que faça parte de uma faixa socioeconômica de 5% da população brasileira. Não dá para reclamar, né? Agora, professor de rede mesmo, professor de ensino médio, de ensino fundamental, salários vergonhosos, né? O Brasil jamais definiu uma prioridade séria de educação, jamais foi capaz, jamais quis, né? Enfim, os grupos dirigentes, os governos, os políticos e a própria sociedade, porque o Estado e o governo não existem para além da sociedade, né? Tem algumas manias próprias, tem algumas idiosincrasias, mas eles traduzem o que é a própria sociedade, né? Então, sujeitos que fazem lá as barbaridades que fazem cotidianamente, pelo menos na Câmara dos Deputados de terça a quinta, né? Então, as barbaridades que são feitas terças, quartas e quintas, tal, na Câmara dos Deputados, em outros nichos de atuações governamentais, né? Traduzem demandas, traduzem expectativas da própria sociedade, né? As pessoas, elas não nascem políticas, elas se tornam a partir de uma sociedade. A sociedade é que forma esse tipo de gestão, esse tipo de política, esse tipo de atuação, esse tipo de prioridade ou de falta de prioridade. Como quer que seja, o Brasil nunca teve políticas educacionais sérias, capazes realmente de se enraizarem, né, no âmago da sociedade, né? Então, enquanto isso não ocorreu, os salários de professores continuarão a ser péssimos, né, vergonhosos, né? Mesmo assim, contra tudo e contra todos, né, pense nessa possibilidade, não apenas porque, independentemente do salário, essa é uma profissão muito importante, né, e acho que tem uma ética profissional que existe em tantas outras profissões. Quer dizer, o médico não pode pensar se ele está no hospital público ganhando mal ou se ele está no hospital privado, na clínica dele, para ver que tipo de atendimento que ele vai dar ao paciente, não é assim? Precisa atender todo mundo igual, precisa pelo menos tentar, né? O professor também não vai pensar, não, eu vou dar uma aula boa porque eu estou numa escola pública e vou dar uma porcaria de aula porque eu estou numa escola privada ganhando bem. Ou o contrário, né? Vou dar uma aula boa na escola que me paga bem e vou dar uma aula ruim na escola que me paga mal. Não, aí não tem que dar aula, aí vai fazer outra coisa. Então tem uma ética profissional, né, que precisa ser muito bem incorporada, fortemente incorporada, por aqueles que se dedicam ao exercício da docência e que pode facilitar tremendamente essa operação de conhecimento que é a generalização, repito, né? Quando nós estudamos um tema e nos aprofundamos, inevitavelmente a gente deixa outras coisas de lado. Quando você cai numa sala de aula, né, você precisa lá ensinar coisas que você mal estudou na faculdade, que você lembra de ter visto alguma coisinha, vai lá, lê, prepara a aula sobre aquilo, né, vai para outra aula, muda o tema e assim a gente lida com a generalização. A lógica da generalização, ela é tanto mais importante em termos de formação, em tempos de formação hiperespecializada. E essa formação hiperespecializada diz respeito não apenas aos objetos, mas à forma de abordagem dos objetos. Os historiadores cada vez menos dialogam com os outros cientistas sociais e vice-versa. E o que dizer então com as ciências da natureza,
e o que dizer então com a matemática, e o que dizer então com, enfim, com tantos e tantos ramos do conhecimento, né? Isso é uma tragédia. Essa hiperespecialização aliada, né, à hiperdisciplinarização do conhecimento, no fundo é a morte do próprio conhecimento. Tem que buscar maneiras de sair disso. Então, buscar formas de generalizar e, ao mesmo tempo, buscar formas de dialogar com outras áreas. A tal da história indígena, a história dessas populações indígenas que aqui viviam, que continuaram algumas a viver de tal ou qual modo, após o encontro com os portugueses, com os europeus, né? Essa é uma história de forte vocação interdisciplinar. E é por isso que é uma história que vem crescendo muito nas últimas décadas, né? Então, é uma história que envolve historiadores, que envolve antropólogos, que envolve arqueólogos, que envolve linguistas, cada um com contribuições específicas buscando, né, outras formas de perquisição desses fenômenos, porque as tradicionais fronteiras disciplinares não dão conta do recado. Isso é muito interessante, tá? Então fica aqui uma advertência em relação a esses efeitos profundamente negativos de uma situação que não é específica de um curso de história, não é específico da USP, mas que é generalizado por toda a nossa sociedade. Se você não se especializar, você morre profissionalmente, né? Porque ninguém quer alguém que saiba fazer mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, tal. É o que aqueles profissionais da ação direta da construção civil não entendem, né? Então, sim, o pintor que pinta mais ou menos, mas é um encanador mais ou menos também, mas ele também é pedreiro meia boca e não sei o que lá. Quer dizer, somos nós, se nós não nos especializarmos, mas ao mesmo tempo nós perderemos a noção de conjunto, nós perderemos a capacidade de ação em grande escala, que tem, por exemplo, esses profissionais que vão lá e fazem tudo na sua casa, não é verdade? Pronto, reforma tudo, acabou, né? Ao passo que os hiperespecialistas não, fazem apenas uma coisinha, perdem capacidade, então, de impactar sobre a realidade. Os portugueses, assim como os franceses, assim como os ingleses, mesmo os espanhóis, classificaram as populações indígenas que eles encontraram na América do Sul de maneira dicotômica. Essa dicotomia, que tinha por base os interesses europeus, né, estabeleceu então que com alguns grupos indígenas era possível ter boa relação, com outros era impossível, né? Existiam índios razoáveis, índios capazes de receber a catequese, índios capazes de firmar pactos de trabalho, de escambo, índios capazes de auxiliarem na proteção aos enclaves europeus que foram se estabelecendo num continente desconhecido, pouco conhecido, e do outro lado, criaturas absolutamente abomináveis, com as quais nenhum entendimento era possível. Dessa dicotomia, então, entre índios bons e índios maus, entendendo-se por índios bons relativamente bons, porque essa classificação, claro, não apenas ela é etnocêntrica, mas ela é fortemente hierárquica, isto é, ela entende que os bons índios, mesmo assim, mesmo sendo os melhores dos índios, são muito piores do que os europeus, né? Então essa classificação entre índios bons e índios maus, uma tendência, né, ensejou a ideia de que índios eram tupis ou tapuias, né? Os tupis, então, eram esses razoáveis, e os tapuias eram aqueles que deveriam ser exterminados, eram aqueles que deveriam ser escravizados. As fronteiras entre tupis e tapuias, elas podiam ser transpostas rapidamente, né, a depender de uma mudança de uma situação econômica, de uma determinada aliança firmada com um outro competidor europeu. Quer dizer, circunstâncias inerentes à colonização, sobretudo nos primeiros anos, fizeram essas fronteiras entre tupis e tapuias bastante porosas. Como quer que seja, essa divisão dicotômica, essa forma maniqueísta de conceber os habitantes do Novo Mundo, perdurou por muito tempo. Progressivamente, à medida em que as exigências dessa realidade histórica se transformavam,
buscou-se um conhecimento melhor, mais apurado dessas populações, considerando sua grande diversidade, sua grande complexidade interna. Isso valeu também para o processo de relacionamento dos espanhóis com as populações nativas da América. Isso não foi apenas na América Portuguesa, mas na América Espanhola, assim como nas porções francesa, holandesa, as porções francesas, holandesas e inglesas da América também. Essa complexificação, então, do conhecimento da Terra encontrou uma correspondência na complexificação dessa apreensão do que eram as realidades dessas populações nativas. Mas essa dicotomia perdurou durante muito tempo, né? E ecos dessa dicotomia são inclusive presentes no imaginário social brasileiro em torno das populações indígenas. Uma série de preconceitos, uma série de estereótipos contam resquícios dessa história, dessa simplificação etnocêntrica de apreensão da realidade das populações indígenas, né? O desafio, então, desses estudos consiste também, né, em lidar com fontes europeias, que são muito mais abundantes do que fontes indígenas, evitando as armadilhas desse olhar etnocêntrico, porque as fontes europeias estão carregadas desse olhar. Então, essa história indígena não basta, obviamente, no recurso a essas fontes. Precisa buscar outras fontes, as próprias fontes indígenas. Daí a necessidade, então, do conhecimento também desses outros cientistas sociais, desses outros cientistas, desses outros profissionais. Esse é um campo em grande expansão no Brasil, né, mas que demanda ainda uma enormidade de investimentos. Conhecemos muito pouco sobre isso, que não seja diretamente relacionado com esse olhar europeu, que, repito, é um olhar necessário, é um olhar incontornável, mas não precisa ser necessariamente o olhar dominante. Depende do ponto de vista a ser adotado. Aquele texto, então, que eu recomendei para vocês, a introdução da história dos índios no Brasil, de autoria da Manuela Carneiro da Cunha, faz um apanhado dessas questões, né? E, sobretudo, valoriza esse volume, que é um livro, repito, editado em 1992, como uma tentativa de colocar populações indígenas numa história de longa duração, não uma história que necessariamente se encerre com o processo de conquista da América, e numa história na qual as populações indígenas são protagonistas, são agentes de primeira ordem, não simples vítimas dessas dimensões de dominação, de extermínio, que se fizeram efetivamente reais aí nessa história, mas que não são a única coisa a ser observada. Tudo bem, pessoal? Sim? E vocês? Abrimos um leque, né? Quer dizer, tem questões preliminares aí, né? E principalmente jogamos esse tema da aula 1 para outras aulas, para outros momentos da colonização, né? Aliando-se isso com aquelas 3 questões iniciais, que são para além do tema em si, que são transcendentes a essa história dos índios na América, né, no Brasil mais especificamente, a gente tem aí o conteúdo básico de hoje.